Segui você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Olá, e cá estamos nós novamente. Vamos para o nosso 7º encontro, já estamos finalizando essa discussão e esse bate-papo sobre a questão da leitura. Então, aula 7 hoje, nós vamos aprender a fazer o fichamento e resumos de texto. Como se faz? Ou seja, bom, eu leio, estou lendo, estou estudando muitas coisas, tal. Essa falsa ideia de confiar na memória é muito complicado. A nossa memória ela funciona muito bem em situações ideais, né? Então, o registro acaba sendo um apoio muito importante. Tá? Então, vamos falar um pouquinho dessa questão do registro. Agora que a gente já sabe que ler vai além de apenas interpretar as palavras, mas eu preciso raciocinar sobre o sentido, sobre a relação que essas informações têm com o meu mundo real, ou seja, dar significado a tudo isso, vamos aprender a fazer fichamentos e resumos de texto. Bom, uma ficha de leitura, o que é uma ficha de leitura? Tá? Ela é uma coisa muito particular, né? Interesse pessoal por determinado assunto é o complemento natural da leitura racional analítica. Tá? Então, você tem um interesse pelo assunto, esse assunto vai ser importante, então você vai fazer uma ficha de leitura. Normalmente se faz, quem trabalha muito com fichamento, usa até um porta-fichas, as fichinhas de cartolina, tudo cortadinho, bonitinho, mas você pode fazer isso no seu caderno também, de uma forma muito de quadro sinótico. O que ele tem que conter? A estrutura do texto e o encadeamento lógico das ideias nele contido, de forma bem resumida. Então, a ficha, ela traz tudo muito resumido. Então, você vai colocando por tópicos, né? Você vai colocando os tópicos, não vai se estender muito. Né? São tópicos que te remetem àquilo que você leu. Por isso que o resumo e o fichamento de uma pessoa não pode não ser útil para outra, que tenha lido o mesmo texto. Por quê? Lembra que a gente falou que a significação dada ela é muito pessoal? Então, se ela é muito pessoal, automaticamente o que acontece? A sua ficha vai ter uma leitura e um olhar que é muito seu. Né? Ele pode conter citações importantes sobre um determinado tópico. Então, você vai dividir o texto em tópicos. Esses tópicos podem ser uma página, pode ser um capítulo do livro, pode ser um conjunto de páginas, enfim, ele é muito pessoal, é uma organização muito sua, né? Bom, fichamento de texto ensaístico, né? Ensaio é um texto literário não ficcional, razoavelmente curto, que trata de um único assunto a partir do ponto de vista escolhido pelo autor. Então, isso é um ensaio. Então, leitura corrente exploratória, primeiro passo. Você vai fazer uma leitura corrente exploratória. O que é isso, né? É aquela leitura rápida, né? Sem se deter nas dificuldades. Muitas delas se resolverão na segunda leitura, quando já se tiver uma ideia de todo o texto, né? Do conjunto de argumentos que foram desenvolvidos. Então, a primeira leitura é bem exploratória e deve se aproveitar nessa primeira leitura para enumerar os parágrafos que auxiliará no passo seguinte. Né? Legal. O segundo passo consiste na identificação das partes principais do texto. Tá? Introdução. Nela, o autor coloca o problema ou a indagação que levou a escrever o texto. Tá? Desenvolvimento. É o corpo do texto que apresenta os dados, as ideias, os argumentos, a afirmação com que o autor constrói um edifício de relações entre as partes e que constitui o seu pensamento original. Né? E a conclusão, toda a construção desemboca em alguma afirmação ou em novas indagações decorrentes da organização e do desenvolvimento do texto. Então, nessa conclusão,
Enquanto a introdução você vai apresentar esse texto, tá? No desenvolvimento você vai colocar os elementos que constituem essas partes do texto. E a conclusão é onde você, após essa leitura racional, você cria significação para o texto, para o mundo e essa conversa entre os dois, certo? Eu coloquei aqui do texto ensaístico, mas na verdade esses passos servem para a grande maioria dos textos, né? É assim que a gente trabalha, né? E o terceiro passo, levantar a estrutura, isto é, o plano lógico a partir do qual o texto foi escrito. Para isso, resume-se em poucas palavras ideias principais de cada parágrafo para poder, a seguir, agrupá-las sobre tópicos gerais. Tudo bem? Vamos tentar ver isso lá no resumo, né? Então, olha lá, ficha de leitura com o complemento natural da leitura racional analítica, tá? Ficha como complemento de leitura. Então, olha, estou mostrando o resumo e estou passando isso para tópico. Existem dois tipos de ficha de leitura. A primeira contém forma resumida da estrutura lógica do texto e a segunda em forma de tópicos. Então, olha lá, tipos de fichamento, resumo e tópicos. Entendeu? Então, eu vou trazendo sempre para o universo menor, mas que eu entenda. Por isso que eu falo, esse é para que eu entenda. Quais são e quantas palavras você precisa para transformar o teu resumo num tópico? Vamos lá, então, o quarto passo, né, para o fichamento seria examinar a relação que as ideias mantêm entre si e elaborar o plano do texto. Quais as ideias, fatos ou argumentos apresentados que estão no mesmo nível, isto é, que não dependem um dos outros, mas que se somam no desenvolvimento do texto. Quais as ideias que dependem ou são subdivisões de outras, né? Então, finalizando o trabalho, organiza-se esses tópicos sob a forma de plano, numerando cuidadosamente cada ideia principal, indicando quais as ideias subordinadas a ela, que a ela estão ligadas. Então, na verdade, você vai organizando esses fichamentos em tópicos, né? Beleza? Fichamento de um texto literário. Então, vamos pegar um texto literário qualquer, né? A construção do texto literário não obedece ao mesmo tipo de organização que o texto ensaístico. Apesar do escritor também mostrar uma parte da realidade e defender ideias, isso se dá de forma encoberta, menos direta, mais figurada. A história contada vai revelar, através de sua trama, as ideias e os valores que o autor defende e que nos cabe buscar no texto. Cabe salientar aqui, só um minutinho, abrir um parênteses, que vocês vão vendo ideias com acento, né? E, na verdade, esse acento não existe mais, pelo novo Tratado da Língua Portuguesa, mas é que esse slide ele era um pouco antigo e foi adaptado, e na hora, realmente, eu deixei de tirar o acento da ideia. Tá? Então, a história contada vai revelar, através de sua trama, as ideias e os valores que o autor defende e que nos cabe buscar no texto. Né? Então, o fichamento do texto literário, uma leitura emocional, primeiro passo, como foi explicado no item anterior, entregando-se ao prazer de ler e de envolvendo com o assunto e se envolvendo. Né? Segundo passo, fazer o levantamento do nível denotativo, isto é, o significado imediato literal do texto. Para isso, deve-se fazer fichamentos ou ficha, um resumo do enredo ou da trama. Lembrando que na hora de fazer essa denotação, um glossário sempre é uma coisa interessante. É um erro crasso. Né? Quando eu estou lendo, e aí aparece uma palavra que eu não domino, e aí eu falo, não, mas eu vou entender no contexto. Muitas vezes o contexto não revela o verdadeiro sentido da palavra. Então, o interessante é termos sempre um dicionário à mão, certo? E buscar registrar essas palavras, até para que isso venha a engrossar o nosso cabedal, né? O nosso repertório.
Segundo passo, fazer o levantamento do nível denotativo, isto é, o significado imediato, literal do texto. Para isso, eu acabei de ler essa parte, né? Então vamos lá, continuando. E é isso por hoje. Terminamos a questão da ficha. O próximo e último encontro, a gente vai falar do chamado resumo. Muito simples, de uma forma bem livre, tá? Obrigado por hoje, até mais. E vamos finalizando aqui. Vejo vocês no próximo encontro. Só peço a você um favor, se puder. Não me esqueça num canto qualquer.